É precisamente essa de tremer para acertar o vinil. Tinha ali, aquilo era rodar um quarto e se ficasse mal ouvia-se o disco a arrancar. Não é? Portanto, a primeira memória é o pânico de não ficar certo, não é? Foram momentos, foi aí que tudo começou. Rádio Piranha. Tu diz-nos lá agora aqui em primeira mão, tu eras pátio par ou pátio ímpar? Isso é uma boa pergunta. Havia um certo apartheid, não é? Mesmo. Olha, eu era ir lá ao Chão das Padeiras também me leva para esse tempo e fiquei muito feliz com esta nova vida da União e tudo o que eu puder fazer para ajudar a divulgar e adoro ir lá, e estive lá ainda há 2 semanas. O convite para ir ajudar na Rádio Piranha aconteceu na Praça Velha, num daqueles bancos que lá havia, num agosto em que não se passava nada em Santarém, estava tudo, depois que ainda hoje deve ser assim, estava tudo de férias. O rapaz coitado que me pergunta se eu quero ir ajudar, que era o Pedro Silva, nunca mais me esqueci do nome, pergunta, eu estou a fazer 7 horas seguidas, eu falo lá com o dono da rádio, que era o Paulo Oliveira, e o irmão, o Ricardo Oliveira, que são mestres, dois incríveis locutores. Como é que se tem humor positivo? Como é que se tem humor para que às 4h30 levantamos da cama para ir animar a malta? Mudas o chip. Tens um truque, tens qualquer Mas coisa? o relógio biológico. A primeira coisa é tomar banho. Primeira coisa é tomar banho, porque é... Pronto, muda logo o mundo. Sim, é mesmo. E depois é um hábito, e é um hábito e há uma disciplina, ou seja, eu quando acordava às 4h30 não me deitava à meia-noite, nem pensar. O Bryan Adams foi especial, o Bryan Adams, porque nós crescemos a ouvir o Bryan Adams, não é? E estar ao pé dele, e depois mais tarde foi na mesma altura também, a Mel C, que era das Spice Girls, era a Sporty Spice, estar ao pé de uma de uma Spice Girl e entrevistá-la, foi espetacular. Talvez o Terry Jones, que era dos Monty Python, uma vez também entrevistámos de manhã, isso talvez tenha sido o ponto alto, o Terry Jones dos Monty Python, talvez. Tens que dizer que sou escalabitano, o que é que te associas à cidade que te faz dizer isso? Ou seja, aos pampilhos, claro. Algo que vamos falar a seguir. Mas é o facto de ser mais rural, o facto de ser... Não. Olha, desde logo a história da cidade. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe era uma escalabitana muito orgulhosa. E eu aprendi isso em casa. Há coisas que se aprendem em casa. E eu aprendi a história de Santarém. Cada lugar tem uma história. E isso é ainda tão mal aproveitado. O rio. Como é que é possível? As grandes civilizações nasceram junto aos rios. Como é que nós desaproveitamos? Como é que não se faz nada? As nossas lendas, não é? De Scalabis também vem daí, a Bidis também vem do rio. Sim. Santarém bem te quer porque é lá que estão as minhas raízes. Esta semana, no Santarém Bem Te Quer, recebemos uma das vozes mais conhecidas, reconhecíveis e reconhecidas da rádio em Portugal, José Coimbra. Com 53 anos, nascido e criado em Santarém, José começou quase por acaso numa rádio pirata, a mítica Rádio Piranha, a poucos metros de casa. A paixão pelos microfones rapidamente se tornou carreira e levou-o da Rádio Energia aos microfones da RFM, onde durante mais de 2 décadas acordou o país nas manhãs da rádio. Hoje é uma das vozes da Rádio Renascença e mantém-se também como voz-off da Sport TV. Radialista de profissão, scalabitano de coração, continua a acompanhar a União de Santarém e nunca perdeu a ligação à cidade onde cresceu. Pai da Leonor, fã incondicional de óculos e de José Mourinho. Ouvimos dizer que já viajou ao estrangeiro para ver jogos de equipas dele como treinador. José Coimbra coleciona histórias únicas de uma vida dedicada às ondas da rádio. Nesta conversa, vamos falar das suas origens, do percurso profissional, da ligação a Santarém, das curiosidades e bastidores de uma carreira de décadas e até de como era dar um quarto de volta para trás aos vinis nos primeiros tempos de emissão.
É com enorme prazer que recebemos no Santarém Bem Te Quer, José Coimbra. Muito obrigado. O prazer é meu. Muito obrigado. Excelente apresentação. Muito obrigado. Fazemos sempre. Não é? Zé, se fechares os olhos e recuares aos tempos da Rádio Piranha, Sim. que eu espero termos ouvintes que ainda se lembrem dessa altura, em Santarém, qual é a primeira memória que te vem à cabeça? Olha, é precisamente essa de tremer para acertar o vinil. Tinha ali, aquilo era rodar um quarto e se ficasse mal ouvia-se o disco a arrancar. Não é? Portanto, a primeira memória é o pânico de não ficar certo, não é? Foram momentos... foi aí que tudo começou. Rádio Piranha. Ficava muito perto da minha casa, ali no chamado Canto da Cruz, não é? Sim. Um bocadinho acima da igreja de Marvila, no último andar, no sótão, muito quente no verão. E foi, quem diria, foi aí que tudo começou. Foi uma escola para muita gente, não é? Para muita gente. Zé, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um gosto ter-te aqui, tendo em conta que tu estás aqui a abrir uma segunda temporada do podcast, porque a última foi dedicada aos candidatos autárquicos. Pois, o que é que se passou pela cabeça? Vocês iam tão bem com os candidatos? E correu muito bem, olha, acho que muitas pessoas congratularam, acho que foi um momento, um registro muito bom para acho que ajudámos de alguma forma a esclarecer aqui os projetos políticos dos 6 candidatos de Santarém. Neste caso, esta temporada, tu és o nosso primeiro convidado e temos muito gosto em receber-te, porque, sobretudo, esperamos aqui hoje que nos ensines a uma forma de lidar com os microfones, porque se há uma coisa que tu percebes é de microfones e é de... Vamos ver. O que eu te queria começar para perguntar, José, era memórias de Santarém. Tu cresceste em Santarém até aos 20 anos? Sim. Que memórias é que tens dessa juventude? Tempos de juventude? Olha, eu cresci ali naquele eixo, Igreja de Marvila, Portas de Sol. Portanto, eu vivia aí. E as primeiras memórias são de jogar à bola entre os carros no Largo da Praça Velha, de jogar à carica nas escadinhas da Igreja de Marvila, de subir ao Cabaceiro, que estava sempre aberto, portanto subíamos a qualquer hora ao Cabaceiro, à Torre das Cabaças. Estava aberto? Estava aberto, sim. Ficávamos lá tardes inteiras lá em cima, de ir às Portas de Sol de bicicleta. Aprendi a andar de bicicleta no caminho para as Portas de Sol. Ensinei a minha filha a andar de bicicleta no caminho para as Portas de Sol e nas Portas de Sol, isto 40 anos depois. No 5 de Outubro, é como se chamava? Sim, no 5 de Outubro. Andei nesse colégio, na 5 de Outubro, no colégio de Santa Margarida, antes que agora está um pouco decrépito, mas é um prédio lindíssimo. E portanto vivia aí toda essa zona, passava tardes nas Portas de Sol. O cinema, os primeiros filmes que vi foram no Rosa Damasceno, os primeiros filmes infantis, depois os para maiores de bolas de neve de 16, para maiores de 18 nunca vi, esses não. Havia lá? Sim, acho que sim. Pois tu apanhaste de facto o Rosa Damasceno no seu pleno, porque foi na década de 80, não era? Sim. Vi todos os filmes dessa altura no Rosa Damasceno e uma memória que eu tenho, que muitas vezes conto isto, é ver o Rocky 4, o Rocky 4 a meio dos anos 80, e de as pessoas se levantarem na parte final do filme em que o Rocky está a ganhar o combate ao Drago, e as pessoas levantarem-se a bater palmas e de repente parecia que estávamos no combate. É uma cena que eu não me esqueço. Tão bom. Sim. Tu estudaste na preparatória, na altura no Andaluz, não, eu, a Meio Ramirez não foi. Andaluz, sim, era no... Ramirez é do meu tempo. Sim, lá tinha que se atravessar um olival onde hoje é piscina. É o Sicapete? Sim, aquilo na altura não havia aqueles prédios e tínhamos que atravessar um olival que havia ali pelo meio. Barreiras? Sim. Que memórias. E depois o liceu, isto já que era no início dos anos 80, com 10 ou 12 anos, uma entrada difícil no liceu, porque eu era muito miúdo e já havia pessoas muito crescidas e um pouco violentas no liceu. Foste prachado. Hoje em dia diz bullying, mas... Não, aquilo era bullying à séria. Específicas. Eu contei há tempos, aquilo que se fazia na altura, contei à minha filha, ela não queria acreditar. As coroas que se fazia, não é? Eu por acaso, não, sim, isso, exato. Portanto, aquilo era violento, foi uma entrada, aquele primeiro ano foi difícil no liceu. Depois... Pois era. E contar com os palitos, o pátio, nos contaram o pátio todo com palitos. Nunca me aconteceu, só me fizeram uma coroa no primeiro ano, no segundo já tive a sorte de não, mas é impensável hoje em dia aquilo que acontecia nessa altura. Algumas pessoas andam por aí, malta da nossa cidade, que eu recordo também que me prancharam
Um deles era o Stoffel, que é professor de música, uma vez disse a ele, tu eras tão mau no liceu, tens noção, pessoas que marcaste. Ele era bullying. Tu diz-nos lá agora aqui em primeira mão, tu eras pátio par ou pátio ímpar? Isso é uma boa pergunta. Havia um certo apartheid, não é? Mesmo. Olha, eu era pátio par, mas também ia ao pátio ímpar, ou seja, conhecia pessoas dos dois lados, mas, enfim, movia-me mais no pátio par. Foi lá que eu conheci a minha primeira namorada, e a segunda também. mas sim, era mais betos, eram mais betinhos do paro e mais reverendos estavam no pátio ímpar. Pois, se calhar temos que dar contexto para quem é sub-30, se calhar. Sim, havia os betinhos no pátio par e depois havia o resto, havia as outras pessoas. Eu tinha amigos dos dois lados e movimentava-me entre os dois lados. E tens amizades em dois do liceu? Muito poucas, sim, essas pessoas foram-se perdendo. Enfim, tenho algumas pessoas, e tenho pena disso, tenho pena de não termos conseguido. Aqui jantares de antigos amigos do liceu. Se faltava isso, sabes que o liceu nunca fez esse tipo de jantares, se calhar faltava alguém dar aqui um pontapé de saída e procurar. E há pessoas que eu hoje, se calhar, nem iria reconhecer, não é? Mas adorava, por acaso adorava voltar a ver certas pessoas que não sei por onde é que andam. Pois, é a questão mesmo. Não recordo do pátio par e do pátio ímpar. Houve mal também que seguiu o rádio, houve pessoas também que seguiram no tempo do liceu, recordo, não sei se foi agora o César ou alguém. Sim, os dois irmãos, o César e o Nelson Santos, que estão na TSF. Ainda estão. Começaram comigo também na Piranha e fizeram a sua vida e estão os dois na TSF. Sim. Muito bem, foi uma época muito boa e acho que temos aqui já aqui uma ideia, temos que começar aqui a alimentá-la, criar aqui um evento no liceu. Sim. Aqui várias pessoas, como década tu, como de 80. Nós, gostavam de aparecer. Sim, década de 80, isso mesmo. Hoje em dia estás mais afastado de Santarém, moras em Lisboa. Sei que és adepto do União Santarém. Sim, sou. Há posts teus de vez em quando, publicações, tu falas com muito orgulho. Sim, tenho vivido com grande entusiasmo este ressurgimento, esta nova vida da União, porque, enfim, esteve uns anos desativado, não é? O futebol sénior, e adorei porque os primeiros jogos de futebol que eu vi também foram lá. Não é? No Chão das Padeiras. Na altura, a União estava na terceira divisão, ganhou o campeonato da terceira divisão, isto também nos anos 80. E, portanto, ir lá ao Chão das Padeiras também me leva para esse tempo. E fiquei muito feliz com esta nova vida da União e tudo o que eu puder fazer para ajudar a divulgar. Adoro ir lá. E estive lá ainda há 2 semanas. Que bom, é bom ouvir isso. É bom ouvir. É o teu contributo, no fundo, para a comunidade. A nível de desporto, tentámos saber aqui um pouco sobre desporto. Sabemos que estiveste nos treinos da Académica para ser um futebolista. Vocês estão muito bem informados. Mas que a rádio, acho que foi uma espécie de concorrente e levou-te e nunca foste mais aos treinos. Conta-nos lá. É verdade. Portanto, isso durou para uma semana, talvez. Ou seja, ali no início da época, ainda hoje existe isto, são os treinos de captação, para perceber que miúdos é que têm jeito para ficar no clube. E eu fui um dia, volta amanhã. Fui no outro dia, volta amanhã. E, portanto, aquilo estava a correr bem. Não é que eu acho que não tinha assim tanto jeito, mas se calhar eram todos muito fraquinhos. Não sei. Mas pronto, aquilo estava a correr bem. Até que, o que é que aconteceu um dia? Aconteceu que chega um determinado dia que o treino eu já estava na rádio, já estava a começar. Há quantos anos? 16, 15, 16? Aos 16, sim. Isto foi, sei lá, ali em setembro de 87. Portanto, eu já estava na rádio, estava a estudar também, as aulas deviam estar a começar. E o que é que acontece? Há um treino à hora de uma emissão. E aquele horário nem era meu, mas por algum motivo tens que estar aqui, tens que fazer hoje a emissão às 7 e o treino era às 7. O treino da Académica era na Escola Agrícola, lá em baixo. Hoje ainda são? Sim, portanto tinha que ir de autocarro para lá, não é? E a rádio era a 2 minutos da minha casa, portanto a decisão foi na base... Fora de portas ou ao lado de Foi casa? na base do comodismo. Onde é que eu chego mais rápido? Não, mas o que é que aconteceu? E aí nesse dia eu nunca mais joguei, nunca mais fui aos treinos e foquei-me na rádio. Esse dia é o dia decisivo em que... Fechaste o ciclo, ok. Futebol não... Sim, eu vou-me focar. Eu gosto muito de futebol.
mas pá, eu adoro a rádio e, portanto, isto não é compatível e, portanto, vou-me focar só nisto. Olha, e essa tua paixão pelo futebol, não é? Também sabemos que és fã do Mourinho. Conta-nos essa história, por favor, de seguires o Mourinho e ires a outros países ver os jogos dele. E ainda sou, porque há pessoas que têm deixado de ser. Sim, tenho o prazer de conhecer. E isso começou em 2004, quando ele muda do Porto para o Chelsea, e eu conheço-o lá, em Londres. Curiosamente não o conheci cá, conheci-o lá, em Londres. Apareci lá e ele conhecia-me da rádio já. O que é que estás aqui a fazer? Eu vim cá ver um jogo por tua causa, porque sou teu fã e gosto da maneira como a equipa joga, e de repente, pronto, depois ficámos ali com o contacto e fomos mantendo esse contacto. Ele foi mudando de clubes e eu fui sempre atrás. Só não fui ao Fenerbahçe, nunca cheguei a ir à Turquia, porque também ficava muito longe e foi pouco tempo. Ele esteve lá há pouco tempo. Mas sim, passei momentos espetaculares em Londres, em Milão, até em Manchester. Uau. Sim. Uau. Sim, foi incrível. Admirável. Por um treinador é admirável. Acho que é sim. Vi jogos, vi a conquista da Liga dos Campeões pelo Inter, o jogo que ele faz em Madrid frente ao Bayern de Munique, ganha 2-1. Vi essa conquista da Liga dos Campeões, foi incrível. Ao lado do pai dele, na altura o pai dele estava, ainda era vivo, e estava o pai dele, estava Manuel Fernandes, enfim, estava uma série de amigos dele na bancada. Isso foi em Madrid, no estádio do Real Madrid. Muito bem, uma história fantástica. E de facto, tu és fã de futebol, a gente vê, acompanha-te nas redes e percebemos que tu gosto de bom futebol. Não perco tempo a ver futebol. Sim, gosto de bom futebol e por isso é que eu vou ver a União de Santarém também. Ok, falamos então da rádio, o teu percurso profissional. Falamos mais da rádio neste caso em concreto. Começaste na Rádio Piranha com 16 anos, como tu disseste. E como é que de facto esse acaso, porque no fundo a história foi um pouco ao caso, tu és no tempo, vê se eu me recordo do Gonçalo Henriques Pai também, não, que é assim, a malta daquele... Isso é mais tarde, sim, o Gonçalo é mais tarde já. Assim já é uma outra geração, mais adiante. Ok, há alguma pessoa de tempo de rádio que ainda hoje se mantenha no mundo da rádio do colega? O Nelson e o César começaram à mesma altura. Como é que de repente isso torna-se uma paixão? O que é que te acontece na rádio? O que é que te magnetizou para tu ficares de tal maneira contagiado? Em casa nós ouvíamos muita rádio. A minha mãe tinha sempre o rádio ligado, o meu pai também ouvia muita rádio, portanto a rádio fazia parte do nosso dia-a-dia. Porquê? Nunca cheguei a perceber, mas fazia parte do dia-a-dia. Os tempos também eram outros, quer dizer, não havia programas da tarde na televisão, se já estava fechada até à tarde, não sei, não me lembro, se calhar só abria às 6. Portanto, a rádio era uma companhia. Portanto, os meus pais tinham sempre ali um rádio por perto e eu habituei-me também. Era uma companhia de fundo, na realidade. E agora que falas nisso, consigo-me lembrar de meia dúzia de pessoas, de ir à casa delas lembro-me de ir com a minha mãe à costureira e a senhora estar sempre a ouvir à tarde os Parodiantes, era uma companhia. por exemplo. Sim. Ou a minha tia que ouvia sempre a Antena 2, porque adorava música. Portanto, havia pessoas que... Sim. E felizmente isso não se perdeu, esse hábito, porque hoje em dia ainda há mais ouvintes do que havia nessa altura. Portanto, esse hábito de ouvir rádio não se perdeu. Mas pronto, em casa sempre se ouviu. E depois, já agora consigo situar o momento e o local, o convite para ir ajudar na Rádio Piranha aconteceu na Praça Velha, num daqueles bancos que lá havia, num agosto em que não se passava nada em Santarém, estava tudo, depois que ainda hoje deve ser assim, estava tudo de férias. O rapaz coitado que me pergunta se eu quero ir ajudar, que era o Pedro Silva, nunca mais me esqueci do nome, pergunta, eu estou a fazer 7 horas seguidas, eu falo lá com o dono da rádio, que era o Paulo Oliveira. E o irmão, o Ricardo Oliveira, que são mestres, dois incríveis locutores. Hoje em dia não estão ligados, mas foram grandes referências e foram muito importantes para mim, quer um, quer outro, que eram mesmo muito bons. Mentores? Sim, eram ótimos, quer um, quer outro. Eu tive a sorte sempre de ter trabalhado com pessoas excelentes e começou logo aí. Mas isto para te dizer o quê? Que na Praça Velha o Pedro diz-me, anda lá a ajudar-me, que aquilo eu estou a fazer, estou 7 horas seguidas, estou a dar em maluco. Então lá fui eu falar com o Ricardo e aí começa. O convite nasce na Praça Velha, num agosto de 40 tal graus em Santarém. E como é que era a rádio dessa altura? Que é completamente distinta, provavelmente, de hoje, não é? Quer dizer, já falaste dos vinis... Chegávamos à rádio, a primeira coisa que íamos fazer, já havia uma playlist, e aí
enfim, a Piranha sempre esteve muito à frente. Havia uma playlist, que era uma playlist, não havia digital, era feita à mão, não é? Então o Ricardo Oliveira preenchia-nos umas folhinhas com o nome das músicas que nós tínhamos que tocar, éramos todos miúdos, não é? E portanto, depois nós chegávamos e escolhíamos os discos, quer dizer, íamos à procura daqueles discos. Depois, mais tarde, numa outra fase, eu já tinha alguma liberdade. Já podia ser eu a escolher, já não precisava muito desse papelinho. Mas inicialmente havia esse papelinho. Diz isso, para quem não nos está a ver e a ouvir, é bom desmistificar, porque hoje em dia a rádio, a nível profissional, as rádios grandes, a playlist é feita sempre por equipas, por pessoas na equipa. Sim, as rádios têm coordenadores musicais, cuja função é essa, é estudar a música estudar e pensar que música tocar naquele formato de rádio. Portanto, a música que nós tocamos são as músicas que aqueles ouvintes, e que os ouvintes a quem nós queremos chegar, as músicas que eles gostam e que eles querem ouvir. Ok. Tudo baseado em uma forma critérios muito racionais, portanto, verificam mesmo. Sim. Há uma espécie de um focus group, existe um grupo de pessoas que dão opinião, portanto, é tudo feito de uma forma muito... Grupo ou não aos dias de hoje já tem alguma inteligência artificial? Não tem. Não há inteligência artificial, mas dá-se também importância aos views no YouTube, enfim. Claro. Mas a inteligência artificial aí ainda não entra. É mais ainda o gosto das pessoas que fazem parte do nosso target, não é? Okay. Então, tu quando chegas, estás numa publicidade definida todos os dias, sabes o que é que vais tocar, sim. Ou seja, no início tinha que me preocupar mais, preocupava-me mais com a música, em escolher a música, e aquilo era uma espécie de construção, encaixar uma a seguir à outra. Tipo, que faz um DJ hoje em dia, no fundo. Sim, era criar um ambiente, e isso era fantástico. Criar um ambiente trabalhar as passagens, e a emissão era, e a emissão era conduzida um bocadinho conforme o meu mood, que é uma coisa muito interessante. Ou seja, eu chegava à rádio às 8h30 para fazer a emissão às 9h, e se calhar naquele dia, se o dia me tivesse corrido pior, se calhar a emissão ia ser um bocadinho mais nostálgica. É por isso que a playlist acaba com isso. A playlist não há cá moods do locutor. não é? Muito bom. E pronto, ou seja, hoje em dia preocupo mais com o conteúdo, com aquilo que vou dizer, do que com a música, porque a música está escolhida e está bem escolhida. O alinhamento dos programas é feito sempre no dia anterior? Tu alinhas os programas diariamente? Sim, preparo no dia anterior algumas coisas, e na própria manhã também. Eu gosto muito de trabalhar em cima da atualidade, e eu, como só entre às 10, entretanto pode acontecer muita coisa entre as 7 da noite e as 7 da tarde e as 7 da manhã. Portanto, gosto de estar em cima daquilo que está a acontecer e preparo o mais perto possível da hora de ir para o ar. Então, depois disso, passaste pela Energia, fez para Lisboa. Tu, a primeira vez moraste em Lisboa ou ias e vinhas para Santarém? Nessa altura ainda ia e vinha, comboio, vida dura de comboio. Energia, RFM. E a RFM, foi quantos anos? Foram mais de 15 anos? Na RFM tive mais de 25. Pronto, mais de 25. O curso todo foi RFM, praticamente. Pronto. E depois Sim. na Renascença estás desde este ano. Desde há 5 meses. Okay. Consegues aqui eleger alguns learnings, algumas aprendizagens que tenhas tirado de cada uma das rádios, desde Piranha até agora? Sim, isso é uma boa pergunta. Olha, a Piranha foi uma espécie de escola primária, no sentido em que aprendi o beabá, não é? É o beabá. Aprendi a abrir o microfone, a ter algumas noções de estética, mas pronto, foi a escola primária. Até porque tive lá muito pouco tempo, na verdade. Depois dá-se esse salto para a Rádio Energia, e isso para mim foi épico, porque era onde estavam os meus ídolos. Eram os meus ídolos da altura e ainda hoje são. E na Energia, o que é que acontece? É onde eu acabo por aprender a ter um contacto com a exigência. Ou seja, todos tão bons e faziam aquilo tudo tão bem que eu queria ser como eles. E, portanto, aquilo era aspiracional. Ou seja, a minha fasquia era fazer como eles. E eu era muito pequenino ainda. Não é? E, portanto, ou seja, a Energia fez-me crescer e ter sempre a fasquia alta para manter aquele nível que eu via todos os dias daqueles craques todos. E depois, quando eu achava que já sabia tudo, que é o perigo quando se chega ali aos 20 anos, a gente acha que já sabe tudo, ali aos 20 e poucos, a gente acha que já sabe tudo. E então eu chego à RFM e aí
abre-se uma outra coisa toda. Aí foi como se eu tivesse ido para a universidade. O que é que acontece aí? Aí há um contacto com consultores estrangeiros, com visitas a rádios estrangeiras, e de repente há um outro mundo que se abre e eu passo a ter na minha cabeça uma outra maneira de fazer rádio. Percebeste que estavas na Primeira Liga? Percebeste realmente? Primeira Liga, sim, mas eu tinha muito orgulho, aliás, eu tive sempre muito orgulho, quer da Piranha, quer da Energia, porque cada uma à sua maneira foram incríveis. Era Primeira Liga, mas como é que o nível de sofisticação, talvez, o nível de profissionalismo já era muito além do que tu achavas que era possível? A transformação que se deu na minha cabeça foi, eu fechava os olhos e eu sabia para quem é que estava a falar. Okay. E isso não tinha acontecido antes. Eu sabia exatamente para quem é que estava a falar. E quando uma rádio consegue isso, quando uma rádio consegue que os locutores façam isso, que fechem os olhos e consigam todos imaginar a mesma pessoa, já ganhou. Boa. E foi isso que aconteceu. Uma boa analogia, de facto, faz sentido isso. Estás a falar para uma pessoa, uma persona homem ou mulher, sabes a idade, sabes o que é que ele gosta. Sim. Tu imaginar, no fundo, isso faz Essa foi a grande transformação, foi pensar exatamente para quem é que nós estávamos a falar. Ok. E agora este desafio de há 5 meses para cá? São 5 meses. Como é que tem sido? Também tem sido, ainda não percebi, tem sido uma aprendizagem, claramente. Tem sido porque apesar de estar na mesma casa, estou com colegas diferentes, encontrei uma equipa fantástica que eu não imaginava, porque vivia noutro ambiente, isto é incrível, mas dentro da mesma empresa eu contactava com estas pessoas e agora são outras, mas é uma equipa, e não tinha muito contacto com eles, e é uma equipa que me recebeu muito bem e adoro estar lá, e tem sido uma aprendizagem. Se calhar daqui a um ano consigo responder melhor a essa pergunta, o que é que eu já aprendi na Renascença, mas claramente estou a aprender e sinto-me a crescer um bocadinho. E também é preciso ver que a Renascença é das rádios mais antigas em Portugal, portanto, sim, há aqui um nível de reputação e de prestígio sim, que não se consegue comparar com nenhuma rádio. Portanto, claro, tenho muito, muito orgulho. Nunca o miúdo de 15 anos sentado no banco da Praça Velha pensou um dia que ia chegar à Rádio Renascença, não é? Portanto, eu já tive o privilégio de lá estar, até uma vez contigo também, e é curioso porque na rádio lá, os estúdios são todos seguidos. Tu tens a Renascença de um lado, tu andas mais 10 metros, tens o estúdio da RFM, depois o outro... são todos colados. O que está antes, como é que é? É o da Mega. A Mega antes, é depois. Está a Mega, a RFM, e depois nas costas está a Renascença. Tu tens malta com moods completamente diferentes. O mundo da Mega, aquela malta nova e em pé, e fazem coisas em pé, entrar assim no estúdio, de repente vais à Renascença e vens ou é a Joana Duarte, ou era... a outra moça muito mais calmos, mas tu também, agora estás lá de cá, agora não é? Portanto, é giro que no mesmo espaço consegues ter moods completamente diferentes. É verdade. E portanto é um local. E depois a parte mais interessante, que é esta pergunta que eu te fazer a seguir, que é aquela sala grande onde está a informação, que a pergunta que vem no fundo tem a ver com a informação, porque tu sempre tiveste aqui um bichinho com a informação, e que te perguntar realmente é porque é que nunca pensaste ir para jornalista, estiveste quase lá, porque a Rádio Renascença, só acabar esta ideia, tem uma sala de informação, uma coisa gigante. Sim. Não sei, são dezenas de postos de trabalho, não sei se são mais 30, 40 pessoas que trabalham lá naquela sala, que é fantástico. Portanto, não sei se há algum paralelismo com alguma rádio parecida ou assim em Portugal, ou televisão. Penso que não. Penso que temos uma redação grande em tamanho e em pessoas também, em qualidade. Então, tiveste alguma vez a pensar nesse Sim, eu disse isso em tempos e isso foi logo muito no início, quando eu... Isto também teve um bocadinho a ver, se calhar, com aquela altura em que começavam a aparecer as televisões de notícias, as notícias começaram a ser conteúdo, não é? E nessa altura senti uma certa... Eu gosto muito da atualidade. A primeira coisa que eu faço ainda hoje é ver as capas dos jornais. Vou à aplicação no telemóvel, estou a tomar o pequeno almoço às 6h30 e já estou a ver as capas dos jornais. Nunca perdi esse hábito. Vejo os jornais portugueses, os desportivos, alguns estrangeiros, e faço isso todos os dias religiosamente porque gosto muito de informação. E houve um tempo em que eu pensei... se calhar, mas depois felizmente desisti da ideia. Felizmente para o jornalismo desisti da ideia e segui no meio da palhaçada. Foi meio da minha nunca salve naquela idade. Já não ia ter credibilidade. Olha, mas falaste aí de acordar às 6h30 da manhã isso hoje isso é um luxo. Sabemos que sim, que sempre tiveste esses desafios dos horários. Como é que é conciliares isso com uma filha de quase
de 13 anos. quase 13 anos. Quase 13 anos. Com a Leonor, como é que consegues conciliar a vida de trabalho com a vida familiar? É simples, temos a coisa muito organizada. Ou seja, entro cedo, mas também sai cedo, sai à hora do almoço estou despachado e, portanto, permite-me, ou um bocadinho depois do almoço, e permite-me ir buscá-lo ao colégio todos os dias, que é um luxo, às 4 horas, desde que ela entrou para o colégio, às 4 horas eu estou lá, e isso é espetacular, poder, àquela hora, já estar com ela, irmos fazer os trabalhos de casa, ir ajudar a estudar, portanto, isso nunca foi... É muito fácil de conciliar, sim. E a tua filha condicional também vai para o 8º ano ou vai para o 7º? Ela vai para o 8º. Para o 8º também. Ela vai para o 8º. Ela entrou muito cedo. Ela entrou ainda com quase 5 anos. É como quase a fazer 6, sim. Nós também é assim. Sim. 4h30 da manhã era a hora que tu acordavas mesmo? Sim. 4h30 da manhã. Nos tempos em que fazia o café da manhã, começava às 6. Começava às 6. Das 6 às 10. Houve um tempo até era das 6 às 10h30. Como é que se tem humor positivo? Como é que se tem mood para que às 4h30 da manhã levantamos da cama para ir animar a malta? Mudas o chip. Tens um truque, tens qualquer coisa? Mas o relógio biológico A primeira coisa é tomar banho. Primeira coisa é tomar banho, porque é... Pronto, muda logo o mood. Sim, é mesmo. E depois é um hábito, e é um hábito e há uma disciplina, ou seja, eu quando acordava às 4h30 não me deitava à meia-noite, nem pensar. Eu deitava-me, se calhar, às 8h30, às vezes no inverno. No inverno, às 8h30, era uma boa hora para ir para a cama. Mas nunca na vida depois das 10, nunca. Portanto, há uma disciplina para conseguires manter isso muitos anos, e fiz isso durante... Mas fisicamente, tu hoje que tens os dois cenários, tu notas alguma vantagem a nível físico por acordar mais cedo? Notaste no teu corpo alguma coisa? Andavas menos cansado, ou notavas que dormias melhor? Acordar cedo, assim tão cedo, acho que não dá muita saúde. Quer dizer, tão cedo. Mas só a partir das 7. A partir das 7 talvez dê saúde. Agora, cedo, às 4h30 não. Sim, mas cumpria essa... Não vejo nenhuma vantagem que se possa dizer, digamos, desse Sabes que eu gosto muito do ar da manhã, e isso era um privilégio. Eu gosto muito de sair de manhã, nem que seja aquele bocadinho em que chego ao carro e o bocadinho em que saio do carro, mas eu adoro sentir aquela brisa da manhã, e às vezes tenho até pena de não a ter sentido muito durante estes anos todos, porque estava sempre fechado no estúdio, mas eu adoro o ar da manhã, os cheiros que vêm, aquela brisa. Trânsito não havia de manhã, certeza? Não. E houve um tempo em que fazia Santarém-Lisboa a essa hora. Uau. Sim, para entrar lá às 6. Mas pronto, isso foram tempos que já passaram, tempos difíceis, e não foram nada. Não foi nenhum castigo mesmo, foi mesmo um grande privilégio. Só para entrar em Santarém, mas permite-me só entrar em Santarém, só queria falar de dois aspectos. Só queria perceber, com tanta convivência, com tantas pessoas conhecidas, com tantos músicos, tu conheces tanta gente, quem é que uma pessoa ou outra que tenha sido um gosto para ti, conseguires entrevistar ou estar perto? Tanta gente que tu conheces, tantos músicos, todos os músicos nacionais que tu conheces, não é? Desde Tim dos Chutes, o Miguel Ângelo, quem é que tu... Desde logo os portugueses, desde logo o Miguel Ângelo, uma pessoa que é teu amigo, que eu também que é meu amigo, que se tornou meu amigo, uma pessoa que lá está, o miúdo de Santarém, adorava os Delfins, e agora não é? E adoro o Miguel Ângelo, somos amigos, o Tim, o Zé Pedro, que já partiu, sei lá, tanta gente. Mas, internacionais também, pessoas internacionais. O Bryan Adams foi especial. Uau. O Bryan Adams, porque nós crescemos a ouvir o Bryan Adams, não é? E estar ao pé dele, e depois mais tarde foi na mesma altura também, a Mel C, que era das Spice Girls, era a Sporty Spice, estar ao pé de uma de uma Spice Girl e entrevistá-la, foi espetacular. Talvez o Terry Jones, que era dos Monty Python, uma vez também entrevistámos de manhã, isso talvez tenha sido o ponto alto. O Terry Jones dos Monty Python, talvez. Que fixe. É um privilégio do caralho, sério. São privilégios. Sim, foi mesmo. Sou muito, muito grato por tudo isto. Agora, a desfilar tantas memórias, a gente não pensa às vezes no quão boa pode ser a vida, e às vezes não damos valor. E agora, estar aqui em conversa convosco, tanta coisa boa que tem acontecido, é mesmo. Tens tiques na rádio?
Tenho, mexo muito. Mexo muito, mas isso tem a ver com a expressividade, não? Ou seja, Certo. tenho tiques, preciso estar confortável. Se vocês repararem, eu tirei tudo, não tenho nada nos bolsos. Eu preciso estar confortável. Preciso Tu mexes as mãos, não? Como mexo as vemos mãos. diretos nas redes sociais. E ao Petit, já te vi fazer um programa muitos tiques. Ele mexe muitas mãos. Mexo as mãos. Fazes ritmo, tens um ritmo quando estás a conversar, empolgas-te com. Sim. Mexo as mãos, mexo o corpo. Tento às vezes, quando estou a ser filmado, não mexer tanto, é um drama. Quando estou a ser filmado, tento estar mais contido. Mas sim, tenho estes tiques que são um bocadinho para ganhar mais expressividade, para ter mais expressividade, porque não consigo. Para ajudar a entoar como sim, claro. Não consigo estar a ser expressivo e a enfatizar, passar uma energia claro. para as pessoas, a falar assim. Não é? Eu preciso de me mexer. Expandir. Não é? Sim. Tão bom. Pronto, isso sou eu. Mais uma técnica que estás a ensinar. Não, mas não se mexe, não vos fica mal na cama. Vamos registrar as técnicas todas. Olha, Santarém. apesar de já teres saído de Santarém há muitos anos, não é? Como tantas outras pessoas, Sim. mas de teres mantido sempre ligação com a cidade, como é que vês a evolução de Santarém nos últimos 30 anos? Há bocado falámos que em agosto Santarém continua como estava, mas não é bem assim. Não é bem assim. Santarém, sim, tem dinâmicas completamente diferentes. Sim. Agora, estavas a dizer isso e eu estava-me a lembrar, eu fazia férias com os meus pais e com os meus irmãos. Em agosto fazíamos 13 dias de férias a norte. No 14º dia passávamos por Santarém, para no 15º dia irmos até ao dia 31 de agosto para o Algarve. E aquele dia que passávamos em Santarém, a sensação era 42 graus, Sim. só faltava ver os rolos tipo faroeste na rua, porque não se via ninguém, porque Cidade toda fantasma. a gente, Era toda a cidade gente fantasma. ia de férias em agosto, mas Eu vi. hoje em dia não é bem assim. A Sim. cidade está muito mais... Pronto, agora já estou aqui na resposta, Não, mas eu também vou ao encontro dessa tua resposta e desse comentário, que é como é que eu vejo a evolução nos últimos 30 anos, não é? Ou seja, uma coisa que me diz muito é o centro histórico. Eu vivi lá. Sim, Vivi claro. lá durante 20 anos. E eu assisti à vida máxima, onde havia pessoas, havia os vizinhos, não é? Miúdos na rua. Havia miúdos na rua a jogar a bola a toda a hora, havia lojas Colégio. abertas. Portanto, era uma cidade que funcionava ali. Eu assisti a isso, assisti ao declínio total, ao abandono do centro histórico. Morava lá a minha mãe e mais duas ou Fechou três o pessoas. cinema. Fechou o cinema, fecharam as lojas, fechou tudo. Hoje em dia percebo e quero fazer também aqui uma ressalva, que é, eu vou a Santarém pouco e é ao fim de semana, mas percebo que há uma nova vida no centro histórico. Percebo que há ali um esforço para reabilitação e de dar há eventos, há nova vida no centro histórico. Isso é bom, fico muito feliz. Ainda não chegámos ao ponto que eu gostava de ver, que era aquela Santarém dos anos 80. Espero que um dia lá chegue, com lojas, com pessoas a morar lá, com vida, porque isso era incrível. Mas acho que está a ser feito um caminho e quem o está a fazer, muitos parabéns. O que é que mais te orgulha neste momento de Santarém, da cidade? Quando tu dizes que tu és muito embaixador, eu digo isso... Sou embaixador não informal, não mas eu não digo isso com muita gratidão, e tu de facto de sentir isso de ti, porque eu vejo, sempre dizes Santarém, tal sim, como o Paulinho Coelho também é muito assim, são pessoas sim. que vocês são muito embaixadores. O que é que mais orgulha na tua terra? Quando falas Santarém, quando sentes que tens que dizer que sou escalabitano, o que é que te associas à cidade que te faz dizer isso? Ou seja, aos pampilhos, claro. algo que vamos falar a seguir. Mas é o facto de ser mais rural, o facto de ser... Não. Olha, desde logo a história da cidade. E isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe era uma escalabitana muito orgulhosa. E eu aprendi isso em casa. Há coisas que se aprendem em casa. E eu aprendi a história de Santarém. Cada lugar tem uma história. Então não. E isso é ainda tão mal aproveitado. Isso, Santarém tem um potencial imenso para um certo turismo histórico. Não sei se isso existe, mas há o turismo de saúde e ao religioso. E Santarém tem um potencial gigantesco nessa matéria, porque em cada canto há uma história, e uma história que tem 2000 anos, não é só a partir do Dom Afonso Henriques. Aí já são quase 900. Espero chegar aos 900. Há dias estava a pensar nisso. Aos 900 de Santarém. É possível chegarmos, porque acho que são para aí 800 e tal, e 50 agora neste momento. Talvez consigamos chegar aos 900 anos da cidade. Pois, não sei. Vamos ver. Talvez. Aos 1000 não mais nós, se calhar. Aos 1000 não. Mas para além desses quase 900 anos, a cidade começou com os romanos, não é? Portanto, são 2000 anos de história. Portanto, em cada lugar há... Eu orgulho-me muito desta história de Santarém. Orgulho-me muito das pessoas. São pessoas
hospitaleiras, são pessoas que têm orgulho também no facto de serem dali e pronto. Nunca pensaste... E os pampilhos, sempre os pampilhos. Mas nunca pensaste voltar a regressar para lá? Ou pensas nisso no futuro um dia, se calhar voltas a uma casa tua e morar mesmo? Ou não pensaste nisso ainda? Não pensei. Nesta altura não faz sentido, porque, enfim, trabalho aqui, trabalho em Lisboa e na verdade a maior parte das pessoas que eu conheço hoje em dia estão em Lisboa, já não estão em Santarém. Mas tenho um carinho muito especial e uma ligação muito forte que nunca vai acabar, porque é lá que estão as minhas raízes. Eu gosto muito que tu penses assim. Tens muitas coisas que eu gosto, além da tua voz, que eu gosto muito. Faz anos no dia a seguir ao meu, todos os anos nós falamos um dia depois do outro, dás-me os parabéns no dia a seguir. 29 de julho. Pois é. Somos sempre os dois, é ele. É o Nuno Serra, faz o mesmo menos dia que eu, o Nuno Serra, que é da tua geração, e depois és tu logo a seguir. E de facto tens um bom gosto incrível pela cidade. Sim, tenho. Gostava que... O que é que gostavas mais que de ver mudado na cidade? Pois. Olha, gostava de ver o Rosa Damasceno recuperado de uma vez por todas. Dói ver aquilo, sobretudo para mim que cresci ali, dói-me ver aquilo daquela maneira. Acho que já está mais encaminhado, estou um bocadinho por fora, mas penso que isso Os dois possíveis candidatos, o João Leite e o Pedro Ribeiro, os dois têm a mesma opinião que tu. Pronto. Os dois estão a fazer um esforço e já adquiriram, portanto é um investimento agora. Como é que aquilo se arrastou este tempo todo? Eu lembro-me da minha mãe me ter ligado, não sei, foi há 20 anos, não sei, foi há 2000 e tal, tinha ardido o cinema, eu lembro-me desse dia. Uhum. E como é que aquilo se arrastou este tempo todo? Pronto, é chover no molhado, mas aquilo não pode estar assim, É uma mancha, então num sítio tão bonito, aquilo estar assim não faz sentido. O que é que eu gostava? Gostava que o Rio, como é que é possível? As grandes civilizações nasceram junto aos rios. Como é que nós desaproveitamos? Como é que não se faz nada? As nossas lendas, não é? De Scalabis também vêm daí, a Bidis também vem do rio. Sim, e não se está a aproveitar. Sim. Não me perguntes como é, mas eu não sou candidato a nada. Eu sou só um locutor de rádio. Estás a tocar no ponto que outras pessoas tocaram. Sim, tocaram e é um desperdício. Falar, ou seja, toda aquela frente, Alfange, Ribeira, toda aquela zona, aquilo tem um potencial, mas tem que levar uma volta e aproveitar o rio, ter ali aquele rio. Eu estive agora, não se pode comparar uma coisa com outra, infelizmente. Eu estive no Douro nas férias e é um gosto andar ali, não é? Sim, tem uma navegabilidade diferente, mas sim, somos todos dessa opinião, até porque há exemplos perto e comungamos todos dessa. Fazer um rapel das portas de sol até à tapada. Tu estás super atual. Tu estás a tocar nestes todos os pontos, todos estão a tocar e estás muito atualizado, mesmo morando lá, e é isso mesmo. Já viste o que é um rapel passar por cima do rio? Estou a brincar, não? Estava a navegar, motas de água, basta vais além a Valada, no Cartacho, que é um bom exemplo. Não sei se tens lá ido, se não tens lá ido. Tu andas, navegas, podes ter os passeizinhos que se fazem lá por causa das aves. Sim, portanto, é uma realidade rio, que se podem. Sim. Eu sei que há uma série de constrangimentos que têm que se ultrapassar, envolvendo as areias, tudo isso tem que se resolver primeiro, mas esse é o caminho. Ping-pong? Sim. Vinil, CD ou Spotify? Tenho que escolher um, é isso? Tens que dizer o que é que... ok. Não, olha, então vou-te dizer Spotify, vinil e em último CD, que não acho que era sem nenhuma CD, por acaso. Spotify, porque é o mais prático e levo para qualquer lado, está sempre no telemóvel ou no carro, tenho sempre... Ainda ouves vinis aos dias de hoje? Não, mas tenho alguns antigos, tenho lá um giradiscos. A tua filha ouve os teus vinis? não, mas acho uma ideia muito romântica. Sim. E depois as capas são muito giras, as capas dos vinis são muito giras e, portanto, ponho em segundo lugar o vinil, mas pronto, em 2025 o digital é mais prático, não é? Primeira música que passaste na rádio? Eu adorava responder essa pergunta. Saber esse marco. Porque, mas não é possível responder essa pergunta. Eu posso dizer que foi uma música, deve ter sido um grande sucesso, do verão de 1987. Pode ter sido o Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Que bom! Pode ter sido Nick Kershaw, qualquer coisa. Porque eram as músicas daquela altura. Exato, pode ter sido o Animal dos Def Leppard. Mas sei lá, havia uma banda que era o Zuet Wet Wet, que passávamos muito na Piranha também. Pode ter sido uma do Zuet Wet Wet. Tão bom. Pode ter sido o Wonderful Life dos Black.
Qualquer coisa, Duran. Uma dessas, Duran não, em 87, naquele ano, nesse verão penso que não, mas Mas ele ainda sabe a playlist. ainda me lembro de algumas. Ainda me És uma lembro de autoridade, tu és uma autoridade. Um programa da rádio que nunca esqueceste. Ou que nunca esqueces. Olha, esse vou-te dizer, e infelizmente esse foi falado agora há 2 ou 3 meses, porque a pessoa que o fazia infelizmente partiu, que era a discoteca do Adelino Gonçalves, que era um programa dos anos 80 na Comercial. Esse programa foi decisivo não só para mim, mas para uma geração de locutores da minha idade, da minha geração. Esse programa influenciou o meu gosto musical e a minha estética de rádio, porque era tão bem feito e a voz dele era tão boa e a música era tão boa e aquilo era tudo tão bom que a música era não o funk brasileiro, era o funk americano e as músicas da altura, os sucessos da altura, do top inglês. Era um programa com música muito atual, que era uma coisa difícil de se conseguir naquela altura, não é? Sim. E portanto a discoteca, e faço esta homenagem ao Adelino Gonçalves, que isto foi outro privilégio. Mais tarde eu fui colega dele e isto é incrível, ou seja, o miúdo da Praça Velha estava muito longe de imaginar que um dia ia conhecer aquela pessoa e fomos colegas na mesma rádio, na Rádio Energia. Muito bom. Um hábito da rádio que nunca perdes. Olha, acho que contactámos hoje com esse, que foi chegar a horas. Chegar muito tempo antes. Para vocês chegarem, eu já cá estava há 10 minutos para aí, meia hora antes de começarmos. Portanto, um hábito sou extremamente pontual. Chego muito tempo antes da hora. Com medo de não estar a horas. Mas já aconteceu? Isso acontece? Por vezes acontecem este tipo de erros, de falharem horas e o programa não vai para o ar porque não está a pessoa? Ou isso não é uma conversa que se fala? Sim, já aconteceu comigo, nunca aconteceu, sim. Mas... Há truques, com certeza, há formas para aquilo no ar. Mas... Sim. Mas imagino que... Mas comigo nunca aconteceu, porque, ou seja, se houve uma coisa que eu aprendi na rádio foi que as coisas têm horas, não é? Há horários. E eu trouxe isso para a minha vida. Sim. Se é para estar lá às 5, não vou sair de casa às 5, não é? E madrugar para a rádio é um castigo ou um privilégio? É um privilégio, claro. É um privilégio. Quem faz, não só amanhã, mas estar de manhã na vida das pessoas é um grande privilégio. É um período em que as pessoas vão com sono, preferiam estar na cama, têm que ir às vezes para empregos que não gostam. E estar lá, naquele bocadinho, no carro das pessoas... E tenho a certeza que há muita gente que sentirá isso com a tua voz, de certeza absoluta. Eu vou-vos contar uma história, e isto é rigorosamente verdade e aconteceu ontem. Que recebi uma mensagem de uma senhora, mandou uma mensagem para o WhatsApp da Renascença a dar-me as boas-vindas, que eu voltei ontem de férias, e disse-me, eu já o ouço há 17 anos, ouvia já o Café da Manhã com a Carla Rocha, e vocês salvaram-me, foi uma presença decisiva na minha vida, numa altura em que morreu a minha filha. E isto... diz muito do que é... a forma como tocam a vida das pessoas. Como tocamos a vida das pessoas. Aquilo não é só rádio, aquilo às tantas passa a ser já outra coisa, não é? E uma pessoa que passa pelo maior sofrimento que alguém... Não é? Ter algum alento, uma animação que lhe dá... sentir o alento da parte deles, e sentir da rádio um conforto, e estes anos todos ter-me dito isso, que eu não imaginava, isso paga todas as horas... sem dormir e acordar às 3 da manhã e às 4, porque isso é espetacular. Formidável. A tua melhor memória de infância de Santarém? A melhor memória? Mas se calhar esses tempos que eu passava ali lá estava, nas Portas de Sol, no cinema, na Torre das Cabaças. Não te estás a contar as malandrices, mas está bem, fica para outro episódio. Talvez o primeiro beijo, no primeiro beijo da primeira namorada. Onde é que foi? Foi nas Portas de Sol, claro. Romântico. Nas Portas de Sol, sim, as memórias passaram-se ali... aquelas coisas de miúdos, andar de bicicleta, que já falámos, jogar à bola, sim, são mais... não há assim nada de mais... O sítio de Santarém onde gostas sempre de voltar? As Portas de Sol, claro. Muito bem. Se não fosse um homem da rádio, o que serias? Às vezes fazem-me essa pergunta e eu, como comecei tão cedo, nem tive tempo... Não te imaginas a fazer... eu nem tive tempo de pensar no que queria ser e, portanto, aquilo foi evoluindo tão rapidamente que
que eu nem tive tempo. Eu hoje, se fosse eu a pensar agora, se calhar teria sido, se calhar, professor de História ou professor de Geografia. Não sei, gosto. Não sei. Mas outra coisa qualquer. Eu trabalhava num banco, ou não faço ideia. Mas uma pergunta que eu acredito que seja difícil para ti, mas que nós perguntamos a todos os convidados, que é: qual é a música da tua vida? Ou que marcou neste caso. Há uma que me vem sempre à cabeça. Isso é difícil. Há muitas. Claro, é difícil para toda a gente. Pois, não, mas há uma há uma em que eu me revejo, porque nós temos várias fases na vida e todas elas são princípios. Somos principiantes em cada fase da vida, seja um novo amor, seja um novo emprego. E então é o Absolute Beginners, do David Bowie, que me remete sempre para começos. E estamos sempre a começar. Essa música deve ser de 85, quando eu tinha 14 ou 15 anos, que é uma fase também importante, é a fase em que estamos a fazer uma transição. E, portanto, também aí foi um começo. Mas hoje em dia ainda identifico essa música com novos começos, com, olha, a mudança agora da rádio, por exemplo. Portanto, eu revejo muito nessa música. Uma ideia espetacular, sim. Sim. Santarém bem te quer porque é lá que estão as minhas raízes. Percebemos isso. E é o que a maior parte dos convidados nos dizem. Vamos ter que fazer um corte. Não fazemos fazer corte nenhum, porque eu percebo o que quer dizer. Não fazemos corte nenhum. Mas não seja porque eu conheci o teu pai, conheci o Sr. Coimbra, foi uma pessoa, chegou a ser meu cliente, e eu recordo-me do orgulho que ele tinha por ti. Ele falava imenso de ti com um carinho de caraças. Pronto, eu também não tive o privilégio de conhecê-lo, mas sei que tu, na fase final da tua tiveste, acompanhaste muito, e percebo isso bem. E são as raízes, e é isso que nós temos que manter, memórias, são as tuas memórias, não as vais perder nunca. Portanto, é a parte boa que Santarém te deu, e tu és, de facto, és um grato, estás grato a Santarém por esses motivos todos. Muito bem, essa parte está passada. Vamos então agora falar para a parte da dinâmica. Nós, José Coimbra, vamos surpreender o José Coimbra? Vamos te oferecer um ramo de flores para tu ofereceres a quem te quer tão bem como tu queres, Santarém, e as tuas raízes. E queremos te perguntar, que já sabemos a resposta, porque tu já falaste deles: pampilhos, celestes ou arrepiados? É difícil. É difícil, mas pampilhos. Claro. Pampilhos é um clássico, sim. Zé, muito obrigado. Sim, muito obrigado. Já gostava de saber quem vais oferecer as flores. Vou oferecer à minha filha, sim. Vou oferecer, claro. Tu gostas de Cusco. Zé, olha, tu deves imaginar, para mim é um gosto tremendo ao Petit, mas não seja porque invertemos os papéis hoje estou-te é verdade. A ser entrevistado, e para mim é um privilégio pessoal. De facto, é quase o teu David Bowie, é quase, não, o Bryan Adams, és quase o meu Bryan Adams. De facto, sim, porque eu gosto imenso de ti, gosto imenso da tua voz, tu és uma boa pessoa, és muito generoso, e para mim é um privilégio. Obrigado. Obrigado, Zé. Então vamos agora fechar o programa. Muitos parabéns pela iniciativa, porque tenho visto alguns episódios e é muito chique. Temos que acabar com ele. Temos que acabar com ele.